Eu não sei se você já percebeu, mas assim como o eletrodoméstico ele tem o seu manual de instrução para você usufruir melhor daquele eletrodoméstico, a gente também tem um manual de instrução para desfrutar melhor a nossa vida aqui na Terra. E hoje nós vamos falar um pouco deste manual, falar um pouco das instruções de Deus para vivermos melhor e alcançar bênçãos ainda aqui nesta terra e depois dessa terra, na vida que o Senhor tem para todos nós. Amém? E a palavra do Senhor se encontra em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrate, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Parece que eu estou ligado com o Roberto, né? Você viu que ele falou aqui na palavra de oferta, está tudo ligado. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este manual de instrução. A tua palavra, como diz o salmista, ela é luz que ilumina os nossos caminhos, nos mostra a direção da bênção, o caminho da bênção. Que em nome de Jesus, que nós venhamos se atentar para o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Que possamos absorver a tua instrução, Senhor, e venhamos meditar nela, Senhor, de dia e de noite, para que nós não venhamos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos permanecer nos teus caminhos e nos encontrar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu dizer que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo, ou o Novo é a sombra do Antigo. Tem algo no Antigo que faz lembrar o Novo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, mas tem semelhanças desta passagem com a nossa vida de hoje. Tem semelhanças da vida de Moisés com a vida de Jesus. Ambos nasceram numa época onde o decreto era de morte. Quando Jesus nasceu, mandaram matar Jesus ainda criança, logo quando nasceu. E Moisés a mesma coisa, ele nasceu numa época onde
A ordem era para matar todos os meninos israelitas, todos os hebreus que nascessem. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Ambos cresceram e ambos cumpriram o propósito deles aqui na terra. Ambos jejuaram 40 dias, Jesus e Moisés. Moisés foi levantado para tirar o povo da escravidão do Egito. E Jesus nos tirou da escravidão do pecado. Ambos morreram, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. O Senhor lhe deu instrução aqui para Josué continuar o caminho para herdar aquilo que Deus havia prometido aos israelitas. Deus prometeu uma terra que manava leite e que manava mel. Deus também nos prometeu algo que é muito mais poderoso. É uma vida eterna com Ele. E neste caminho, nós temos que seguir essas mesmas instruções. As instruções que o Senhor deu para Moisés. Se nós seguirmos ela, poderemos herdar a vida eterna. E eu peguei alguns pontos aqui que o Senhor, Ele mandou Josué fazer. E o primeiro ponto que eu quero falar é que o Senhor mandou ele guardar a lei que o Moisés passou para ele, guardar a palavra, meditar nela de dia e de noite, para que você não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E se nós quisermos alcançar aquilo que Deus nos prometeu, é necessário tomar posse deste manual de instrução. É necessário tomar posse da palavra do Senhor, ler a palavra, meditar nela de dia e de noite. Pois aqui está a instrução. Aí você pode falar bem assim, mas a salvação não tem nada a ver com a nossa conduta, porque a salvação é pela fé. Mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo. Pois necessita de fé, e a fé vem através da leitura da palavra. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Você tem meditado na palavra pelo menos de dia, pelo menos de noite? Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo. Se quisermos herdar aquilo que o Senhor nos prometeu, é necessário ter fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Às vezes a gente lê tantos livros, tantas histórias, tantas coisas no Facebook, tantas coisas no Instagram, e o mais importante que é a palavra do Senhor nós deixamos de lado. Eu falo nós deixamos, pois eu também sou falho. Mas que nesta noite nós venhamos se atentar à palavra do Senhor, para que possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. E o povo, ele começou a caminhar de acordo com que Deus havia instruído. E quando o povo foi tomar posse de Jericó, o Senhor passou a instrução de caminhar em volta de Jericó 6 vezes, uma vez por dia, 6 vezes. Todo dia ia lá e dava a volta por Jericó. E no 7º dia você deve passar 7 vezes, tocando trombeta e gritando, e as muralhas vão cair. Parece anormal uma coisa dessa. Mas quando Deus te pedir algo e você achar que é anormal, faça. Pois isso vai te levar para o caminho de bênção. Pedro, quando veio da pesca, não tinha pegado nada a noite inteira. E aí Jesus fala, volta lá e joga a rede para o outro lado que você vai pegar. E Pedro, tipo assim, eu pesquei a noite toda, eu sou pescador, eu sei o horário da pesca, eu não peguei nada, eu já sei que não tem como pegar nada. Mas ele disse algo, mas como é tu, mestre, que está dizendo,
eu vou voltar lá e vou jogar a rede aonde o Senhor mandou. E quando Pedro obedece, ele volta lá e joga a rede aonde Jesus mandou, há uma grande colheita. Aonde que não tinha pegado nada, mas depois da instrução do Senhor e obedecer a instrução, foi a maior pesca da vida dele. É necessário se atentar às instruções do Senhor. O Senhor deu a instrução para tomar posse de Jericó. Ele falou o que deve fazer. No 7º dia, roda 7 vezes e as muralhas caíram. Mas o Senhor falou mais uma coisa. Ele falou bem assim que os despojos que estiverem lá não pega nada. Não pega ouro, não pega prata, não é para pegar nada. E Acã, ele fez ao contrário disso. Acã, ele pegou uma capa, se eu não me engano, foi feita na Babilônia, pegou algumas coisas e escondeu na barraca dele. Não adianta tentar esconder nada de Deus, irmãos. Deus, ele vê todas as coisas, ele sonda o seu coração. Antes de você fazer, ele já está vendo no seu coração o que você está tramando. Cuidado. Nada fica escondido aos olhos de Deus. E Acã pegou. E depois de conquistar Jericó, eles foram conquistar a terra de Ai ou Ai, eu não sei como se pronuncia essa terra. E aí foram alguns espias ver a terra. E eles olhando lá, eles falaram para Josué: não precisa de muita gente não, porque lá não tem tanta gente assim. Vamos mandar entre 2.000, 3.000 soldados, que já vai ser suficiente para conquistar aquela terra. E aí Moisés: tá bom, faça isso. Moisés não, Josué, faça isso. E aí foi cerca de 3.000 lá para conquistar a terra. Porém aconteceu uma grande tragédia. Mais de 30 soldados morreram e eles teve que sair correndo do meio da guerra. O povo botou os israelitas para correr. Eles perderam a batalha. E Josué não entendeu nada. Como assim, Senhor? O Senhor não estaria comigo? Nós não iria ganhar? Não vencemos aqui em Jericó? Só que eles deram um passo sem a instrução do Senhor. O Senhor não mandou eles ir. Eles decidiram, espiaram a terra e falaram: vamos 3.000, vai dar tudo certo. E não é de qualquer jeito, irmãos. O céu não é de qualquer jeito. A salvação não é de qualquer jeito. Não é no nosso jeitinho, é da maneira de Deus. Eles quiseram fazer do jeito deles. E aí Deus falou para Josué: não deu certo porque vocês não seguiram a instrução. E quando foi ver, Acã confessou que havia escondido lá os despojos, fez o que não era reto aos olhos do Senhor. E o Senhor fala: santificai-vos a todos. E aí Josué fez, santificou, consertou aquilo que estava errado. Talvez até aqui você fez coisas erradas, irmãos. Mas se você tem vida, ainda há uma maneira de você consertar. Se você está respirando, ainda há uma maneira de corrigir. E eles corrigiram. E aí Deus deu a instrução: vamos armar uma emboscada, fazer assim, assim. E aí eles fizeram do jeito que o Senhor ordenou. E assim o Senhor deu a terra para eles. Primeiro passo: guarde a palavra, guarde as instruções do Senhor. Não vai do seu jeito, não vai da sua maneira, pois o Senhor é que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que devemos fazer. Que venhamos guardar a palavra, meditar nela de dia e de noite. O segundo ponto, e Deus tocou e falou 3 vezes a mesma coisa, frisando a importância do seja forte e corajoso. Então, primeiro, guarda a palavra. Muitos não têm guardado e infelizmente muitos têm morrido lá fora. Eu já tive amigos de infância que soltava pipa junto
Só que quando cresceram, desviaram dos caminhos que agradam os olhos do Senhor. Foram para os caminhos das drogas. E infelizmente, esse caminho levou à morte. Mas se você está no caminho que não agrada a Deus, você tem vida, você ainda pode santificar, se arrepender como fez o povo, e Deus será com você. Amém? Então o Senhor repetiu 3 vezes: seja forte e seja corajoso. Coragem. A coragem, ela é ao contrário do medo. Deus pede coragem porque o medo não agrada a Deus. Aqueles que tiveram medo, os israelitas que tiveram medo, não chegaram a alcançar a promessa de Deus. Você lembra dos espias que foram junto com Josué ver a terra que mana leite e mel? Eles voltaram de lá enquanto Josué estava todo empolgado, mas Caleb todo empolgado que era uma terra muito boa. Os outros espias só olharam a dificuldade, olharam lá os gigantes. Essa terra não é para nós, Moisés. Tem muitos gigantes, eles são muito poderosos, é mais forte que nós não vamos conseguir. Era melhor ficar lá no Egito. Vamos voltar para trás. Você sabe o que isso significa, irmãos? Eles acharam os gigantes maiores do que o Deus deles. Eles tiveram mais medo do gigante do que confiança em Deus. Se Deus falou que ia dar a terra, é Deus que está falando. Mas eles viram o gigante e ficaram com medo. Eu acho aqui que todo mundo tem algum medo, mas eu espero que não. Eu tinha um grande medo, irmãos. Eu tinha um grande medo de passar fome. Eu tinha medo de um dia ter dificuldade e eu passar fome. E isso é muito parecido com essa história. Porque Deus prometeu a terra. Porém eles ficaram com medo do gigante. Mas Deus não prometeu? Deus, ele prometeu que assim como ele alimenta os pássaros que não trabalham, não cegam, mesmo assim Deus não alimenta, e ele fala: vocês não são mais importantes do que os pássaros? Então por que vocês estão preocupados com o que havei de comer, o que havei de beber? Se ele alimenta até os pássaros, vocês não é mais importante do que os pássaros para Deus? Deus fala que vale mais uma vida do que o mundo inteiro. Você é importante para Deus. Então Deus já me prometeu que eu não iria passar fome, e eu com medo de passar fome. Olha isso. É a mesma história aqui. Eu vou te dar a terra e você está com medo de não vencer os gigantes. Que Deus venha te encorajar, venha tirar o medo e venha te dar coragem. E ele fala: seja forte. É necessário coragem e é necessário ser forte. Mas você parou para pensar que Deus não falou bem assim: eu vou te dar coragem, eu vou te dar força? Ele falou: seja forte, seja corajoso. Ele não falou que vai dar, mas seja. Ou seja, há uma grande força, há uma grande coragem já dentro de você. Essa coragem, essa força está dentro de você, mas você não pode alimentar o medo. Tem algo tão grande dentro de você, irmãos. O Senhor assoprou o fôlego dele nas suas narinas. Seja forte, seja corajoso. Em 1950, eu não sei como se diz o nome deste professor, Kurt Richard, é um nome em inglês. Ele fez uma experiência com os ratos dentro de um balde. Ele queria ver a força, a resistência dos ratinhos, ver quanto tempo eles ficavam nadando dentro daquele balde até morrer. Então ele colocou o cronômetro, colocou os ratinhos lá dentro do balde. E aí os ratinhos nadando, mas todos eles, quando se aproximava dos 15 minutos, eles morriam. Aí ele falou: nossa, a resistência dos ratinhos é 15 minutos nadando, lutando,
15 minutos. Aí ele teve uma ideia, peraí, antes de dar os 15 minutos, eu vou tirar o ratinho, vou secar ele e vou colocar ele de novo. E aí ele fez isso, colocou o ratinho, quando estava dando 15 minutos, ele tirou o ratinho, secou e colocou no balde de novo. E aí eu te pergunto, você acha que ele conseguiu nadar por mais 15 minutos ou você acha que foi menos? Ou você acha que foi mais? Hein? Mais, menos? Por incrível que pareça, aqueles ratinhos que nadaram 15 minutos depois que fez isso com eles, eles nadaram por mais 3.600 minutos. 240 vezes mais do que da primeira vez. Ou seja, aquele ratinho ele não tinha uma força de 15 minutos. Era uma força de 240 vezes mais. Mas por que ele não usou essa força antes? Porque quando tirou ele e colocou de novo, ele tinha a esperança que qualquer hora ele poderia ser resgatado. Então ele não desistia. Ele ficava nadando, nadando e pensando, a qualquer hora eu posso ser salvo. Sabe o que essa palavra quer dizer para nós? Há uma grande força dentro de você. Quando Deus fala, seja forte, seja corajoso, Ele sabe a força que está dentro de você. Mas muitas pessoas são como os ratinhos, que acham que só aguenta 15 minutos. Mas você aguenta muito mais. Por isso Deus repetiu 3 vezes para ele, seja forte, seja corajoso. Ele não falou, vou derramar, já está dentro de você uma grande força. Extrai essa força que está dentro de você. E a palavra de Deus diz também no livro de Coríntios, que Deus é fiel e não nos deixará ser tentado acima do que podemos suportar. Antes nos dará o escape. Talvez tem gente passando por tanta dificuldade que está pensando, então eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus esqueceu de me tirar, está na hora de me tirar daqui, porque eu já não estou aguentando mais. Mas a palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas todavia Deus não esquece de vós. Ele não esquece de você. Seja forte, seja corajoso, há uma grande força dentro de você. Você pode ir mais, você pode ir além. Aleluias. Para encerrar, vamos ler novamente o versículo 9. O Ministério de Louvor pode subir, fazendo um favor. Projeta para a gente o versículo 9. Não fui eu que ordenei a vocês, ou seja, não é o Deus que sabe de todas as coisas, é aquele que criou, aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Não é Ele que ordenou, seja forte e corajoso. Eu sei que há uma grande força dentro de você. Não se apavore nem se desanime. Por mais que estiver difícil, irmão, não desanima. Imagine se Josué tivesse desanimado logo no início. Morreu Moisés, um grande líder. Ele era auxiliar de Moisés. Caraca, Moisés morreu, já estava difícil. Imagine sem Moisés. Moisés fazia o mar, abrir o cajado ali, fazia várias coisas. Agora não tem mais Moisés. Ele poderia ter desistido ali, irmãos. Mas Deus mostrou para ele que havia uma força dentro dele. Seja forte e corajoso. Repetiu 3 vezes. E Deus quer falar para você. Seja forte, seja corajoso. Seja Josué, não desista. Não desanime. Você lembra da célula na casa do pastor? Não sei, aqui eu acho que são poucos que participaram. Imagine se nós tivéssemos desistido da célula, pastor. Não teria chegado a este lugar. Porque não desistiu. Você teve que ser forte e corajoso muitas vezes, né, pastor? Quantas vezes pegou a moto debaixo de chuva com a pastora na garupa, indo lá para Ferreira Borges, fazendo várias coisas.
Mas aquele que não desiste, ele colhe muitas coisas na presença de Deus. Nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus está conosco, nós podemos todas as coisas. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que possamos fazer como o apóstolo Paulo, Senhor. Esquecer das coisas que ficam para trás e seguir adiante, forte e corajoso, pois o Senhor está conosco. Nós vamos em frente, rumo ao prêmio da vitória, que é a vida eterna com o Senhor, ó Pai. Que venhamos extrair essa força, essa coragem que já está dentro de nós, que o Senhor já colocou dentro de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você não vai parar em nome de Jesus. Pastor, eu tenho tanta vontade de desistir. Tem problema? Não tem problema ter vontade de desistir. A vontade, ela vai vir muitas vezes. Eu já tive vontade de desistir. Eu acho que quando a gente tem vontade de desistir, já, Rafael, é igual o ratinho. A gente tem vontade de desistir, aí depois a gente passa essa vontade, a gente roda mais não sei quantos mil km a mais, sem vontade de desistir. O problema não é ter vontade de desistir, o problema é desistir. Entendeu? O problema não é ter vontade. A vontade não vai bater. O problema é desistir, porque depois que você desistir já era. Então, não desista. Não pare em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.